Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que neste exato momento, um manto de paz celestial seja estendido sobre o seu lar, cobrindo cada porta, cada janela, cada cômodo e principalmente cada coração que nele habita. Que o Senhor cele a sua casa com o selo da sua divina proteção, criando uma fortaleza espiritual onde o mal não pode entrar e a discórdia não pode prosperar. Convidamos agora a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para que ele se assente no trono de cada vida e de cada família aqui representada, estabelecendo o seu governo de amor, de justiça e de paz. Que o ambiente ao seu redor se transforme em um santuário, um lugar de encontro com o sagrado, onde milagres são gerados e corações são transformados pela glória da sua presença. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela autoridade que nos foi conferida como filhos de Deus, nós nos levantamos em fé para travar a batalha espiritual por nossos lares. Nós nos revestimos da armadura de Deus para que possamos resistir firmes contra as ciladas do inimigo. Nós declaramos que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, em nome de Jesus, nós nos opomos a todo espírito de divisão que tenta semear contendas e ressentimentos entre maridos e esposas, entre pais e filhos, entre irmãos. Nós quebramos agora o poder de toda palavra de maldição, de toda praga erária, de toda herança de fracasso, divórcio e enfermidade que tenha sido passada de geração em geração. Nós desfazemos, pelo poder do sangue de Cristo, toda obra de feitiçaria, de inveja, de olho gordo e de intriga que tenha sido levantada contra a sua família. Nós repreendemos o espírito de rebeldia, de desobediência e de vício que tenta acorrentar os nossos filhos. Nós ordenamos que o devorador, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, solte as finanças da sua casa, a saúde dos seus entes queridos e a harmonia do seu lar. Nós proclamamos que nenhuma arma forjada contra a sua família prosperará e toda língua que se levantar contra ela em juízo será condenada. Nós cobrimos cada membro da sua família, desde o mais velho até o bebê no ventre, com o sangue precioso e redentor de Jesus Cristo, declarando que somos propriedade exclusiva de Deus e que o inimigo não tem parte nem poder sobre as nossas vidas. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário e nós tomamos posse dessa vitória agora, para a glória de Deus Pai. Agora, respira fundo. Permita que o seu coração se acalme dessa batalha de fé e se abra para receber a semente da palavra. Quero que você venha comigo em uma jornada para uma história contada pelo próprio Jesus, uma história que pulsa com o coração do Pai. É a história de um pai que tinha 2 filhos, encontrada no livro de Lucas, capítulo 15. O filho mais novo, num ato de arrogância e impaciência, pede ao pai a sua parte da herança. Imagine a dor no coração daquele pai. O filho não queria mais a presença dele, apenas os seus bens. O filho estava dizendo, com suas ações: "Pai, para mim você já está morto." E o pai, em um ato de amor incompreensível, respeita a decisão do filho e lhe entrega o que pediu.
O jovem parte para uma terra distante e lá, longe dos olhos e dos valores do pai, ele desperdiça tudo o que tem numa vida de excessos e pecado. Ele troca o banquete da casa do pai pela lavagem dos porcos. Ele troca o abraço do pai pela solidão de um chiqueiro. A Bíblia diz que quando uma grande fome sobreveio àquela terra, ele começou a passar necessidade a ponto de desejar comer a comida dos porcos. Foi no fundo do poço, na mais profunda humilhação, que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele perecia de fome. E naquele momento, uma decisão nasceu em seu coração. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas a parte mais comovente da história ainda estava por vir. O texto diz que, estando ele ainda longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. O pai não esperou. O pai estava vigiando a estrada, todos os dias, esperando, ansiando pelo retorno do filho. Ele não viu a sujeira, não sentiu o cheiro dos porcos, não viu os trapos. Ele viu o seu filho, que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. E ele ordena a maior festa que aquela casa já viu, com a melhor roupa, um anel no dedo e sandálias nos pés, símbolos da restauração da sua identidade de filho. Desta história tão rica, extraímos lições que são bálsamos para as nossas famílias hoje. A primeira lição é esta: o amor de Deus, o Pai Celestial, é incondicional e jamais desiste de nós. Talvez você seja um pai ou uma mãe cujo coração está sangrando por um filho que partiu para uma terra distante. Seja a terra dos vícios, dos maus relacionamentos, da incredulidade ou da indiferença. Seu coração se pergunta: onde foi que eu errei? Quero que você sinta o coração do Pai nesta parábola. Ele não desistiu. Ele continuou esperando, vigiando a estrada. O amor dele não depende do nosso merecimento, depende da natureza dele. Ele te ama, e ele ama o seu filho ou a sua filha com um amor eterno. Não desista de esperar, pois o Pai Celestial também não desistiu. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. Para aquele que se sente perdido, sujo, indigno, a mensagem do filho pródigo é uma trombeta de esperança. Não importa quão fundo seja o poço, a lembrança da casa do Pai é o primeiro passo para a jornada de volta. Deus não está de braços cruzados, esperando para te acusar. Ele está correndo em sua direção para te abraçar. Talvez haja alguém na sua família que se sente assim, envergonhado demais para voltar. A sua oração pode ser o caminho que abre essa porta de retorno. E a terceira lição, talvez a mais difícil, é o poder do perdão para a restauração completa. O pai não apenas aceitou o filho de volta, ele o reintegrou completamente à sua posição de honra. O perdão dele foi o catalisador que transformou um mendigo em um filho amado novamente. Em nossas famílias, quantas feridas permanecem abertas pela falta de perdão? Quantos relacionamentos estão quebrados porque nos apegamos ao nosso direito de estar magoados, como o irmão mais velho da parábola? Será que estamos dispostos a correr ao encontro daquele que nos feriu, a oferecer o anel da restauração e a celebrar o milagre da reconciliação?
Agora, à luz desta verdade sobre o coração do nosso Pai, quero convidá-lo a receber as promessas dele para a sua casa. As palavras que vamos ler não são apenas poesias antigas, são decretos vivos do Deus Todo-Poderoso, o Pai que vigia a estrada por você. O Salmo 91 é a promessa da sua proteção de Pai, a cobertura divina sobre a sua casa. O Salmo 23 é a promessa do seu cuidado de pastor, a provisão e a guia em cada passo do caminho. Feche os seus olhos se puder e receba estas palavras não com a mente, mas com o Espírito. Deixe que cada versículo se torne um tijolo na fortaleza espiritual ao redor da sua família. Vamos proclamar juntos a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és el meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti, movidos pela Tua compaixão que vimos na história do Filho Pródigo e fortalecidos pelas promessas de proteção que acabamos de declarar no Salmo 91. Nós te agradecemos porque Tu és o Pai que espera, que corre ao nosso encontro, que nos veste com vestes de justiça e nos reintegra à família. E neste momento, como Teus filhos, nós intercedemos por nossas famílias. Senhor, nós colocamos diante do Teu altar cada filho e filha que se desviou. Assim como o pai da parábola vigiava a estrada, nós vigiamos em oração e pedimos que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que eles caiam em si, onde quer que estejam, e que a saudade da Tua casa, do Teu amor, se torne irresistível em seus corações. Quebra o poder dos vícios, das más companhias, das filosofias enganosas e traze-os de volta, Senhor, para a segurança dos Teus braços. Nós oramos também pelos casamentos que estão em crise. Onde houver dor, ressentimento e falta de perdão, nós pedimos que o Teu bálsamo de cura seja derramado. Restaura a comunicação, o respeito, a aliança.
Que maridos e esposas se lembrem do amor que os uniu e encontrem em ti a força para perdoar como tu nos perdoaste e para reconstruir o que foi quebrado. Conforme a promessa do Salmo 23, nós declaramos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Nós repreendemos o espírito de miséria e de dívida e declaramos a tua provisão sobre as finanças de cada família. Abre as portas do emprego, da prosperidade e ensina-nos a sermos bons mordomos dos recursos que tu nos confias. Que não falte o pão na mesa, nem a alegria no coração. Nós te pedimos, Pai, pela cura dos enfermos em nossas famílias. Toca cada corpo com teu poder restaurador. Onde houver diagnóstico de doença, nós declaramos a tua palavra de cura. Que toda célula, tecido e órgão se alinhe à perfeita saúde que vem de ti. Cura também as feridas da alma, a depressão, a ansiedade, o medo, o luto. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Agora eu te convido com fé a escrever o nome da sua família ou o nome daquele ente querido que você deseja entregar especialmente nas mãos do Pai. Ao fazer isso, você está liberando a sua fé e se unindo a esta corrente de oração. Cada nome escrito é uma semente de fé plantada no altar de Deus. Pai amado, recebe a oração e o clamor do teu povo. Que a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre cada família representada aqui. Que nossos lares sejam faróis da tua luz, lugares de refúgio, de amor e de salvação neste mundo. Nós confiamos a ti o nosso futuro, as nossas gerações, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, hoje e para todo o sempre. Amém.